Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar mais uma aula de cálculo 2. E que o pessoal ainda não chegou todos, tá? A Eduarda e o Edivaldo, boa noite. E a gente vai iniciando, né? Já são 19h31. Ninguém avisou nada para vocês que não está conseguindo acessar. Já está na hora, né? O pessoal não chegou ainda. Beleza. Então, tá chegando. Boa noite, Maicon. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando com mais um método, na verdade, a última aula de integral, né? A gente vai estudar o método chamado de integração por partes. Então, é o último método que a gente vai estudar de integrais. Aí, depois da próxima aula, a gente vai começar a estudar as equações diferenciais. Até essa aula, então, vocês vão ter também uma recomendação ainda no Khan Academy que eu fiz hoje. E aí, com isso, eu vou fechar a avaliação 1, né? Então, até dá para avisar depois os colegas que até semana que vem, na terça-feira, né, vocês podem trabalhar no deixar em dia o CAN, quem está com o CAN Academy atrasado, que aí eu vou tirar o extrato, fazer a média aritmética das notas, das melhores notas, né? E aí eu vou lançar isso no SIGA como avaliação da primeira prova, né? Aí na segunda prova eu vou conversar a partir da semana que vem como que vai ser o próximo assunto. Eu vou desligar aqui minha câmera para ficar a tela cheia. Então, o processo de integração por partes. Boa noite, Jordânia. Ele é um método que ele é indicado para a gente utilizar quando eu tenho um produto, quando eu tenho uma multiplicação entre duas funções. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma função potência multiplicada por uma função log. Tá, beleza, Michael. Se eu tenho uma função potência com uma trigonométrica, uma potência com uma exponencial, e todas as outras combinações dessas multiplicações, então, são necessárias se utilizar um método que chama então integração por partes. Aqui eu tenho o processo da dedução da fórmula, né? Eu vou só falar para vocês o seguinte, então, a ideia da integração por partes, ela surge a partir do problema da derivada que usa-se a regra do produto, né? Então, eu fazendo todo o processo inverso, né, que é aplicar a integração na regra do produto, eu consigo isolar uma fórmula aqui embaixo, que é a chamada então de integração por partes. Essa fórmula vocês vão encontrar no formulário de vocês na parte das integrais, bem na última coluna. E aí tem umas dicas para resolver as integrais por partes, ó. Ao aplicar essa técnica, devemos separar o integrando em duas partes, u e dv. E para escolher as funções u e dv, devemos considerar a seguinte lista: logarítmica, trigonométrica inversa, algébrica, trigonométrica exponencial. E se eu pegar as primeiras letras de cada uma delas, ó, log, inversa, algébrica, trigonométrica e exponencial. Então, a função U que você vai escolher, deve ser aquela cuja categoria ocorre antes na lista. Boa noite, Erika. Antes. E o dv é o resto do integrado. Então, a gente vai começar a resolver o exemplo 1, que é a seguinte integral. A integral de x é na x dx.
Como que eu sei que eu devo aplicar uma regra aqui do produto, ou uma regra de por partes, né? Então, porque essa integral tem x aqui e x aqui. Como se fosse um produto, né? Uma multiplicação entre duas funções. Então, isso já é um indicativo que você vai usar a integração por partes. Segundo item é eu aplicar essa fórmula aqui, essa regra Liard. Então, o que que é o Liard? O L é log, o I é inversa, o A é algébrica, o T é trigonométrica e o E é exponencial. Aí eu vou colocar aqui, ó, o x. Quando eu só tenho o x é uma função algébrica. Quando eu tenho só o E na x é exponencial. Então, qual que veio por primeiro, né? Eu posso imaginar assim, ó, eu tenho que organizar que primeiro vai vir a algébrica e depois a exponencial, né? A tá aqui, exponencial tá aqui. Então, o que acontece por primeiro, eu vou chamar de U. Então, o U vai ser o meu x. Qual que é a derivada do x? É 1 dx. O que sobrou é o dv. Então, sobrou para mim e na x dx. Só que este e na x dx é o dv, que na fórmula você vai ver que você precisa só o valor do v. Então, eu faço um processo na hora de tirar os dados de integração. Então, a integral do dv é v. E a integral do e na x é o próprio e na x. No lado esquerdo eu tenho a fórmula, né, do problema, o enunciado. Em verde a fórmula, o v menos integral v du. E agora eu vou substituir os valores. Ó. Quem é o valor do meu u? O valor do u é x. Então, tá aqui. Quem é o valor do v? E na x. Tá aqui. Menos a integral. Quem é o valor do v? De novo, e na x. Quem que é o du? O próprio dx. Então, para terminar minha conta, eu tenho que integrar o e na x. Qual que é a integral de e na x? A integral de e na x é o próprio e na x. Então, vai ter x e na x menos e na x mais constante. Então, essa é a integral da função x e na x dx, usando o método de integração por partes. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Boa noite. Boa noite, Regis. Entrei um pouquinho atrasado e peguei o barco andando. O senhor recém começou, senhor? Uhum. Então, vou tentar pegar o exemplo na 2, então. Isso, vamos fazer o seguinte, ó. Todas as funções que a gente está estudando são funções que vão envolver o último método que a gente vai estudar de integrais. Chama-se por partes. Para resolver o método por partes, eu tenho que identificar o seguinte, que eu tenho aqui um produto entre duas funções. Aqui tem x e aqui tem x. Então, isso é um produto, né? Então, essa é a característica que ela vai ser do tipo por partes. Agora, para mim saber quem eu vou chamar de U e quem eu vou chamar de V, eu uso uma regra. Essa regra é identificar o nome dessa função. Então, a função x é uma função algébrica. A função do seno é uma função trigonométrica. E agora eu tenho que procurar nessa lista quem aparece primeiro, se é algébrica ou trigonométrica. Então, algébrica vem primeiro, trigonométrica vem por segundo. Então, o algébrica vai ser a parte do U e o algébrica a parte do dv. Eu tenho que resolver essa integral U e dv.
Então, para mim escolher quem vai ser o e quem vai ser o dv, vem a partir desta regra que chama-se LIAT, que é uma forma, um macetezinho para mim conseguir identificar o integral. Então, o valor do meu x, é o x, a derivada do x é dx. O valor do dv é o que sobrou. Agora eu tenho que integrar o que sobrou. Qual que é a integral do dv? É v. Qual que é a integral do seno de 2x? Então, a integral do seno é cosseno de u. Só que como eu tenho um 2 aqui dentro do arco, a gente faz que esse 2 vira 1/2 na frente, cosseno de 2x, só que negativo. Essa aqui é uma explicação direta da aula passada. Lembra que vocês faziam uma substituição de variável? Ó, vamos só para lembrar. A substituição, porque o 2x vira 1/2. Isso, Eduardo, por causa da substituição de variável que vocês aprenderam na aula passada, né? Quando eu tenho um arco com 2x dentro, a gente faz uma substituição. Aí você deriva e isola o de x, né? Aí fica du sobre 2. Então, a integral do seno vai ser 1 vezes du sobre 2. Esse sobre 2 aqui, ele vem para fora como 1/2 da integral do seno. Então, este 1/2 aqui, ó, é o 1/2 da substituição de variável, né? E aí esse 2x aqui é como se fosse o u. O menos é por causa da integral do seno, que fica menos cosseno. E na verdade, quando você começa só a trocar números aqui multiplicando, dá para sempre pegar como um macete, né? Então, nesse caso, eu tenho que fazer primeiro a derivada. Aqui sim tem que fazer a substituição, né? Que é a parte da derivada. Aí volta e tu resolve isso aqui é uma integral, né? Mas para resolver essa integral, precisa sim fazer o método da substituição, que ocupa a derivada. Uhum. Mas depois, com o tempo, acho que vocês vão pegar que dá para fazer direto, ó. Sempre que eu tenho um arco multiplicando, o valor que está multiplicando vai vir na frente como inverso. Então, era a integral do seno de 2x, vai ficar 1/2 cosseno de 2x. Por exemplo, se aqui tivesse um 3, 1/3. 4x, 1/4. 5x, 1/5. E assim por diante. Beleza, Eduardo. Agora, se eu colocar a fórmula, pode em todas que, Eduarda, você é seno, cosseno e exponencial, isso se aplica, né? Seno, cosseno e exponencial. Desde que só tenha um número multiplicado com um x, tá? Não pode ter soma dentro. Só 1x, 2x, 3x, 10x, 20x, 50x. Tem problema. Usa para o seno, pode usar para o cosseno e pode usar para o e na x. E na 5x, 1/5 de e na 5x, né? Então, se eu pegar agora a fórmula aqui em verde, o valor do u, só trocar, é x, o valor do v é menos 1/2 do cosseno, o valor do v é menos 1/2 do cosseno, e o valor do du é dx. Ó, menos com menos, vamos tirar para fora, vai ficar 1/2, e sobrou para integrar cosseno, ó. Então, qual que é a integral do cosseno de 2x, ó? Eu falei antes que a integral do seno era 1/2. Então, aqui também eu posso aplicar a fórmula, essa regrinha, ó, que a integral do cosseno de 2 é a mesma coisa que 1/2 do seno de 2x. Estão entendendo, pessoal, essa parte? Ó,
A integral do seno de 2x é menos meio do cosseno de 2x. Já a integral do cosseno de 2x é 1 meio seno de 2x. Um número que está dentro inverte a fração e vem multiplicando. Mas por causa deste método, que é a substituição de variável. Então, a minha integral final vai ficar o x que multiplica 1 aqui, x sobre 2 cosseno, 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto do seno mais a constante. E aí terminou essa resposta da integral por partes. Dúvidas, perguntas? Para essa lista aqui, até eu vou. Boa noite, William. Para essa lista, Maicon vai ter para essa atividade, vai ter uma lista primeiro à mão que eu botei no Siga, né? E depois vai ter uma no Khan, tem pouquinhas no Khan dessa. Continuando, então, exemplo 3, ó, você tem uma integral agora do ln de x dx. Então, essa integral aqui, ó, o ln é uma função log, e o que sobrou aqui foi o dx, que é algébrico. Então, quem vem primeiro é o L. Quem vem por último é o algébrico. Então, o primeiro vai ser o U, que vai ser ln. A derivada do ln é 1 sobre x. A integral do dv é v e a integral do dx é x. Em verde é a fórmula da integral. Sim, William, são as do Khan. E daí tem uma lista complementar no Siga que não precisa ser entregue, mas para praticar tem uma lista no Siga também. Mas a avaliativa é só que está no Khan. Ok. O valor do meu U é o ln, o valor do V é x, menos o V que é x, vezes o du que é 1 meio de x. Corto, corto, a integral do dx é x. Portanto, a integral vai ser x ln de x menos x mais constante. Essa aqui é uma fórmula que a gente faz para deduzir, né, do ln. Ok? Mas ali no V não é só x? Deixa eu ver. No lugar do V, tu vai substituir por x, tá? Deixa eu voltar aqui, Eduardo. Então, aqui, esse V e esse V eu troco só por x. Agora, este du aqui, ó, tá aqui, né? O du é 1 sobre x dx. Beleza? Agora, tem um outro exemplo aqui, ó, que é
um x ao quadrado ln. Então, o log é o ln e o x ao quadrado é a parte algébrica, né? Então, primeiro o é o ln, a derivada do ln é 1 sobre x. Agora aqui nós temos que integrar, ó. A integral do dv é v. A integral do x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Inverter a fórmula, né? Qual vamos trocar? Quem é o ln? Quem é o v? X ao cubo sobre 3 menos x ao cubo sobre 3 vezes o du, que é 1 sobre x dx. Esse, Professor, pode falar, Regis. de onde é que saiu o 3 ali ainda? V igual a x na 3 sobre 3, o 3 debaixo ainda. Tá, esse é do x na n, né? É 2 Ah, é. mais 1. Achei que era outra forma que nós estávamos usando. Não, Obrigado. não, não. Essa aqui mesmo é 2 mais 1, 2 mais 1 da integral da potência. Beleza. Agora eu tirei aqui para fora o terço, ó. Esse 1, esse 3 veio para fora. E x ao quadrado dividido por x ao cubo, perdão. Eu posso resolver fazendo só cortar esse x com o 3 e sobra 2, né? Então sobrou só x ao quadrado de x. Então, para mim resolver x ao quadrado de x, ó, vai cair lá em cima de novo, ó, integral do dx. Então, posso até copiar essa resposta, que é x ao cubo sobre 3, mais a constante. Então, x na 3 sobre 3 é ln, 1 vezes x, e 3 vezes 3, 9. Resposta final, x ao cubo sobre 3, ln de x, menos x ao cubo sobre 9, mais a constante. Lembrar que você aplica a regra da integração por partes quando os métodos que você aprendeu até agora não dão mais conta, né? Não resolvem mais. Vamos olhar mais um exemplo. Não, terminou já. Então, hoje fiz a aula mais curtinha, ó. Então, são 4 exemplos. E agora, vocês vão ter, então, uma lista para resolver as atividades dessas integrais, treinar a fazer à mão, que é no SIGA. E a outra são 2 atividades no CAM. Eu quero fazer alguns combinados, já que vocês estão aí. Deixar aqui a primeira mensagem, ó. No CAM, vamos anotar aqui, ó. Vamos combinar que até o dia. Deixa eu olhar bem certinho no calendário. Hoje é 6, semana que vem é 13. Então, até o feriado, ó, até o dia 12 do 10, eu vou pegar todas as atividades do CAM, podem colocar em dia, né, aquelas que vocês fizeram semana a semana. Quem quiser ainda atualizar o CAM, mas até o dia 12 do 10, deixa tudo em dia, que eu vou registrar então a primeira avaliação de vocês, que é a P1, que vai lá no SIGA. O que vai ser essa P1? Vai ser a média. Vai ser a média. Avaliativas no CAM é só aquilo que aparece em recomendações. Isso, Michael. Isso mesmo. É só as recomendações que você vai fazer. Professor, Vou fazer a na média. aula passada era só as 3 recomendações, né? Isso, só tinha 13, exatamente. Então, vou fazer a média aritmética sempre das melhores notas. O CAM vai me jogando para mim sempre as melhores notas, tá? Aí, a partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar equações diferenciais.
E para o estudo das equações diferenciais, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, entendeu? Eu não vou usar tanto o CAN e vou trabalhar com as listas de exercícios que vocês vão fazendo para ter telas no caderno. Mas essas listas, daí a cobrança depois vai ser a prova 2. Como já vou explicar aqui como que vai ser a prova 2. A prova 2 aí vai ser um questionário no SIGA. Lá no final do semestre, sobre equações diferenciais ordinárias, EDO, equações diferenciais. Até agora foram 13 recomendações. Posso até olhar, Érica. Deixa eu ver aqui rapidinho. Sem contar com essas duas agora, né? Tá. Então, com as de hoje, 15. E ainda vocês têm a parte de uma nota. Então, é P1, P2 e a outra nota de cálculo vai ser a PPI. Né? Na prática profissional integrada. Então, soma tudo isso e vai ter a média aritmética, né? Eu vou abrir aqui, vou só contar certinho as recomendações, para vocês terem certeza. E eu fico à disposição se você tiver alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu vou contar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente, a Érica fez bem certinho. 15. As 3 avaliações terão o mesmo peso? Sim, Eduardo. A média aritmética é simples. Então, P1, 33%, P2, 33% e PPI, 33%. Tudo 33%. Certo, pessoal? Então, fica à disposição agora para as dúvidas, né? E para vocês podem trabalhar tanto na lista quanto no campo. Vocês ficam bem à vontade. Obrigado pela participação, pela presença na web. Qualquer dúvida, então, permaneça à disposição.